Olá, boa noite. Boa noite. Setembro. Há 3 meses do fim do ano, o Amazonas já tem o maior número de focos de queimadas em 1/4 de século. 6 em cada 10 cidades pesquisadas no Brasil enfrentam a falta de medicamentos básicos nas farmácias públicas. O suíço Roger Federer encerra uma das carreiras mais espetaculares da história do tênis. Começa o plebiscito imposto pela Rússia para que a população de 4 regiões que ocupou na Ucrânia decida se quer ser anexada pelos invasores. 9 dias para as eleições. Os TREs recomendam que todos verifiquem se o local de votação continua o mesmo. Associações de profissionais de órgãos da imprensa protestam contra a censura de reportagens do portal UOL sobre imóveis que a família Bolsonaro pagou com dinheiro vivo. E a cooperação entre estados, municípios e o governo federal é o tema da série Brasil em Constituição. O Jornal Nacional está começando. Milhões de brasileiros estão enfrentando dificuldades para encontrar remédios de que precisam nas farmácias públicas. É uma preocupação para quem está doente ou tem um parente nessa situação. Boa noite. O dia seguinte ao dos ataques terroristas em Brasília terminou com cerca de 1.500 presos, 50 ônibus apreendidos e muitas perguntas ainda sem resposta sobre a cadeia de responsabilidades que produziu destruição sem precedentes nas sedes dos 3 poderes da República. Quem pagou, quem estimulou, quem ajudou os vândalos ao se omitir de seus deveres. A reação em defesa da democracia pode ser resumida nesta imagem da marcha que saiu do Planalto rumo ao Supremo Tribunal Federal ao fim de uma reunião de todos os governadores com o presidente Lula, que disse sobre os criminosos. Eles querem golpe, e golpe não vai ter. Intervenção na segurança pública do Distrito Federal, aprovada por unanimidade no Congresso. E o JG entrevista ao vivo o interventor Ricardo Capelli. Quais são os crimes? A lista é longa e as penas de até 12 anos. Qual o tamanho do prejuízo? A conta segue em aberto. E quem foi conivente? Para o ministro Alexandre de Moraes, o governador de Brasília, Ibanez Rocha, agora afastado. Brasil afora o desmonte dos acampamentos bolsonaristas depois de meses de fomento ao golpismo. Em telefonema a Lula, Joe Biden reforça o apoio à democracia brasileira. E o exemplo americano, como o país identificou e puniu os apoiadores de Donald Trump que invadiram o Congresso 2 anos atrás. Nós começamos esta edição em Brasília, indo à sede da Academia Nacional da PF, onde está Ricardo Capelli, nomeado pelo presidente Lula, interventor na segurança pública do Distrito Federal, em resposta aos atentados de domingo. Ricardo Capelli, que é secretário executivo do Ministério da Justiça. Veja agora outros destaques do dia. Entidades do agronegócio e da sociedade civil condenam a invasão de terra produtiva pelo MST. Governo diz que Bolsa Família não terá 13º neste ano. Levantamento indica que quase 200 órgãos do governo federal ainda estão sem comando. Estados Unidos e Israel criticam gestão Lula por receber navios de guerra do Irã. Reportagem especial mostra o abandono e a violência na Praça da Sé, Marco Zero de São Paulo. Gêmeas siamesas que passaram por cirurgia de separação têm alta e deixam o hospital. E o homem que nasceu sem os braços e venceu o preconceito no trabalho com muito estudo e dedicação. Oferecimento: Bradesco, renegocie suas dívidas com condições especiais.
Em janeiro, houve 10 casos de sequestro no estado de São Paulo. O número já supera o registrado no primeiro trimestre do ano passado. De acordo com a polícia, uma das razões para o aumento é a ação das quadrilhas do Pix. Hoje... Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O SBT Brasil começa agora com uma imagem muito forte. Um pai reconhece o filho morto no meio da rua, na zona sul de São Paulo. O jovem de 19 anos reagiu a um assalto para defender a namorada e foi executado com 4 tiros. Senadores decidem trabalhar apenas 3 dias por semana em Brasília. Vereador que atacou trabalhadores baianos explorados por vinícolas na Serra Gaúcha é expulso do partido. Quem está por trás da frota de aviões usados pelo garimpo ilegal na reserva Yanomami, em Roraima? E como funciona um garimpo legal de ouro? Anvisa suspende a obrigatoriedade do uso da máscara contra a Covid em aviões e aeroportos. Na série especial, o uso de drones para monitorar a lavoura e o rebanho. Em geral, a gente trabalha com câmeras no infravermelho, que conseguem enxergar o que o nosso olho não vê. A despedida a uma lenda do futebol, Juste Fontaine, o maior artilheiro em uma única Copa. Polícia investiga contrabando e crime ambiental na importação de lixo hospitalar que chegou ao Brasil. Acidente entre trens na Grécia deixa quase 40 mortos. Projeto brasileiro para empresa de café é eleito edifício do ano no maior site de arquitetura do mundo. Um álbum clássico do rock faz 50 anos. Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. O Jornal da Band está começando. Jornal da Band. Oferecimento Italá, lá em casa tem. Cartões Bradesco, muito mais benefícios. E novo Chevrolet Equinox, confiança a bordo. Boa noite. Eles pegavam umas senhas, entravam nos computadores e mexiam nos dados para conseguir negociar carros roubados. Estão presos os integrantes da quadrilha que agia no sistema do Detran do Paraná. Olá, o Jornal da Noite começa falando sobre os recentes ataques de tubarão na costa pernambucana. O período de reprodução é uma das explicações para o aparecimento desses animais tão perto ali da praia. Mas os biólogos ainda tentam entender por que muitos acabam avançando contra os banhistas. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Depois de reunião com o presidente Lula, ministro das Comunicações, Juscelino Filho, fica no governo. Polícia Federal e Ministério Público vão investigar joias que entraram no Brasil na mala de ex-assessor do governo Jair Bolsonaro. E você vai ver também. Em São Paulo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, manda recado ao governo e diz que Lula ainda não tem base sólida no Congresso. Segundo caso em 2 dias, adolescentes são atacados por tubarão na Praia de Piedade, no Grande Recife. Em dia de Vasco e Flamengo, torcedores esquecem o futebol, entram em confronto, causam destruição e selvageria pelo Rio de Janeiro. Um torcedor morre. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Rede TV News. Começou hoje na cidade de São Paulo a aplicação da vacina bivalente contra a Covid-19 em idosos acima de 60 anos. Sexta-feira, 24 de fevereiro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Volta a chover forte em São Sebastião e buscas por vítimas são interrompidas. Total de mortos chega a 57 e mais de 4.000 pessoas estão sem moradia. Uma corrente de solidariedade que ganha cada dia mais força.
Como os moradores da região, com a ajuda de doações, fazem marmitas e quentinhas para quem trabalha na limpeza das cidades. Proximidade do fim da desoneração dos impostos federais sobre os combustíveis faz o governo acelerar discussão sobre os custos políticos e econômicos da manutenção da isenção de PIS/COFINS. Polícia Federal envia agentes para a base na terra Yanomami atacada a tiros por criminosos e presença da Força Nacional na região é estendida por mais 6 meses. Um ano da guerra na Ucrânia. Os impactos globais do conflito no leste europeu e a incerteza sobre o desfecho da invasão russa. Olá, boa noite. Recebemos hoje o historiador e youtuber Marco Antônio Villa e o médico patologista Paulo Saldiva, professor titular da Faculdade de Medicina da USP. Participe com comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Villa. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, doutor Saldiva. Boa noite, Karen. Boa noite, Saldiva. Boa noite, todo mundo aí. Subiu para 57 o número de mortos nos deslizamentos de terra no litoral norte de São Paulo. Hoje a chuva voltou a cair com intensidade sobre a região. Olá, boa noite. Boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E estes são os destaques de hoje. Na Semana das Mulheres, um retrato das médicas no Brasil. Um estudo mostra que no próximo ano elas já serão a maioria dentro das especialidades da medicina. Controladoria Geral da União também vai investigar o caso das joias milionárias trazidas ilegalmente da Arábia Saudita por uma comitiva oficial do governo Bolsonaro. O Brasil bate recorde de turistas estrangeiros neste início de ano. O número de visitantes já passa os níveis pré-pandemia. Adolescente atacada por tubarão em Pernambuco está se recuperando dos ferimentos. Em 15 dias, o estado registra 3 ataques nas praias da região metropolitana do Recife. Tem muito mais nesta edição do Repórter Brasil. Nossos repórteres estão ao vivo no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O Brasil bateu recorde de turistas estrangeiros. Maurício de Almeida. Catiúcia, no mês de janeiro desse ano, mais de 860 mil turistas estrangeiros visitaram o Brasil. Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal identificar quem faz parte de grupo do Telegram que ameaçou ministros do Supremo. Moraes atendeu ao pedido da PGR para identificar mais de 150 participantes da rede que compartilha conteúdo com ofensas e intimidações. Polícia Federal diz que um dos integrantes do grupo é Ivan Rejane, preso mês passado por ataques ao STF e ao ex-presidente Lula. Jair Bolsonaro abre a semana de entrevistas do Jornal Nacional com os candidatos à presidência da República. E panelaços são registrados em diferentes capitais pelo país. Muito assunto para mais um dia de Central das Eleições aqui no J10, sempre com ela, Natuza Neri. Muito boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite, assinantes. Aqui na Central, as repercussões da entrevista de Bolsonaro para o Jornal Nacional e as avaliações da estratégia das campanhas a partir de agora, nessa semana que é considerada crucial pelo QG de Lula e de Bolsonaro. Intervalo é bem ligeiro, como sempre. Vamos com tudo de importante que aconteceu hoje, que vai ser assunto amanhã. Os bastidores das decisões que afetam a sua vida. Logo depois do intervalo, aqui no Jornal das 10, espero vocês. Olá, muito boa noite a todos. Força e saúde pra gente. Vamos juntos no encerramento deste dia aqui no Jornal das 10. A TV Globo iniciou hoje a série de sabatinas com os candidatos à presidência mais bem colocados na pesquisa Datafolha divulgada em 28 de julho.
Olá, boa noite para você. Agora meia-noite, 1 minuto pelo horário de Brasília. Seja bem-vindo à edição da meia-noite. Hora de ver o que foi notícia nesta terça-feira. PGR denuncia mais 139 pessoas presas em flagrante pelos ataques do dia 8 de janeiro. E Polícia Federal prende mais 6 golpistas na sexta fase da Operação Lesa Pátria. Unicef divulga dados da pobreza entre crianças e adolescentes no Brasil. O governo federal retoma o programa Minha Casa Minha Vida e ainda a Receita Federal anuncia calendário do imposto de renda. Contribuintes terão prazo maior para a entrega das declarações. 8 dias após tremores, equipes ainda encontram sobreviventes em meio aos escombros. E o número de mortos nos terremotos na Síria e na Turquia já passa de 41 mil. No esporte, CBF estabelece punições mais rigorosas para casos de racismo no futebol brasileiro. Essas e outras notícias dentro de instantes aqui na edição da meia-noite. A gente abre essa edição falando dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Nesta terça-feira, a Procuradoria-Geral da República denunciou mais 139 pessoas presas em flagrante nos ataques. Olá, se você está chegando agora, muito boa noite. Se você já estava com a gente desde mais cedo, boa noite mais uma vez. Eu sou a Leide Terenberg e a gente está junto nesse sábado de carnaval. Vamos abrir os trabalhos indo para Olinda. Vamos conferir os preparativos para o desfile do Homem da Meia-Noite. Quem está acompanhando é o repórter Márcio Bonfim. Boa noite. Direto da Avenida Paulista, começa agora o CNN Prime Time. Na TV e nas plataformas de streaming YouTube Prime Video, desta terça-feira, 28 de fevereiro. Vamos às notícias com destaque para as explicações do governo sobre como será a volta dos impostos federais nos combustíveis. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo cobrará 47 centavos na gasolina e 2 centavos no etanol. Parte do aumento vai ser compensada por 2 medidas. Uma da Petrobras, que diminuiu o preço da gasolina nas refinarias, outra pela criação de um imposto de exportação de óleo cru. O mercado reagiu mal, as ações da Petrobras caíram. Falamos também dos atos criminosos do 8 de janeiro e a possibilidade de uma CPI. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, discutiu a instalação da comissão para apurar a ação dos golpistas. Mas o próprio Pacheco terá que se explicar ao Supremo Tribunal Federal por que não abriu uma investigação antes. Gravado sem saber, o comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirmou durante uma reunião com subordinados que a vitória de Lula foi indesejada no Exército, mas negou que tenha havido fraude nas eleições. O Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar Marcelo Bretas, juiz da Lava Jato no Rio, por desvio de conduta. Ele é suspeito de parcialidade na condução do caso, de direcionar delações e negociar penas. A assessora especial do governo dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, se reuniu com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e reafirmou o compromisso em colaborar com o Fundo Amazônia. O valor ainda precisa da aprovação do Congresso americano. E a cantora Shakira quebrou o silêncio e falou sobre os filhos e o processo de separação. Ela afirma que agora se sente mais completa e que a música a ajudou a superar os momentos difíceis. Notícia ao vivo, reportagens especiais, análise objetiva, no horário nobre da informação. Eu sou Márcio Gomes e este é o CNN Prime Time. Boa noite. Depois de muita discussão, o país ficou sabendo nesta terça-feira como será a retomada da cobrança dos impostos sobre os combustíveis. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou no fim do dia alíquotas mais baixas para gasolina e etanol. Olá, uma excelente noite para você. Está começando mais uma edição do News, 19 horas, e para falar de um forte temporal
que castigou várias cidades em 3 estados, quando a gente olha principalmente no sul do país. Teve muitas áreas alagadas e um rastro de destruição. As ruas de Bandeirantes, no Paraná, viraram rios. A força da água formou uma correnteza. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nega recurso da defesa. E ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, segue preso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária acaba com a exigência de máscaras em aviões e aeroportos em todo o Brasil. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reúne com o chanceler russo, Sergei Lavrov. E durante o encontro, os dois falaram sobre as relações bilaterais e a guerra na Ucrânia. Presidentes da China e Belarus pedem um acordo de paz urgente para o fim da guerra na Ucrânia. Israelenses tomam as ruas do país em novos protestos contra um projeto de lei que pretende mudar o poder judiciário. E ainda, a iFood anuncia a demissão de 355 funcionários. A estimativa é que a empresa corte até 6,4% da sua força de trabalho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou hoje um recurso da defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Olá, boa noite. O News das 10 desta terça-feira começa fazendo careta, mas é de tanto dar risada. Se você quer saber o motivo do Madame Tussauds ser considerado um dos museus mais famosos do mundo, a resposta é simples. Fazer uma estátua de cera é extremamente difícil. Veja o exemplo das representações do casal William e Kate. O indicado para ser o novo presidente da Petrobras, o senador Jean Paul Prats, diz ser contrário à política de preço de paridade internacional dos combustíveis e que esta política de preços vai mudar. O governo Lula já começou a mapear o tamanho do apoio que vai ter no Congresso. Hoje também foi dia de apresentação das novas presidentes da Caixa e do Banco do Brasil. No último ou penúltimo dia de governo, o presidente Bolsonaro fez uma live, a primeira desde a eleição. Antes de embarcar para os Estados Unidos, ele não vai passar a faixa para o sucessor. Líderes mundiais começam a chegar ao país para a cerimônia de posse do domingo. Daqui a pouco nós vamos conversar ao vivo com o presidente de Cabo Verde, um dos países de língua portuguesa da África, que está no Brasil. E Pelé. Olá, seja bem-vindo à edição da noite desta sexta-feira, a última sexta-feira do ano, aqui pelo Band News TV, Rádio Bandeirantes e demais emissoras da rede Bandeirantes de Rádio. É comum que quando os repórteres da cidade de Santos ou da cobertura esportiva falem do estádio da Vila Belmiro, chamem de Vila Famosa. Após participar da Conferência do Clima na ONU, Lula faz visita a Portugal e se encontra com o presidente e o primeiro-ministro do país. Ainda em Lisboa, o presidente eleito diz que o Brasil terá responsabilidade fiscal em seu governo. Negociações do acordo final da COP27 são adiadas por causa de um impasse sobre o financiamento aos países mais pobres. Fechamento de mercado, o dólar tem queda de 0,5% no dia e vai a 5,37. E Bovespa cai 3,01% em semana marcada pela PEC da transição. Copa do Mundo sem álcool. FIFA anuncia que o Catar proíbe a venda de bebidas nos estádios. Em Lisboa, Lula disse que ainda não leu a carta dos economistas e que, se os conselhos fizerem sentido, ele vai seguir. Jornal Jovem Pan. Olá, boa noite. Vamos juntos nesta sexta-feira? Hoje, 3 de março de 2023, Jornal Jovem Pan começando para trazer as principais notícias do dia para você, para que você termine a semana muito bem informado. Bem-vindo, bem-vinda. Obrigada pela companhia e pela audiência.
E a gente já começa a edição de hoje falando da indicação do próximo Procurador-Geral da República, que segue dando o que falar. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratan Caseta, quer se encontrar com o presidente Lula para tratar justamente sobre esse assunto. Olá, boa noite para você. Está no ar o Fast News e é sexta-feira, 3 de março de 2023. Que maravilha, hein? Eu sou a Kalina Sabino, a partir de agora te faço companhia. E eu já abro essa edição chamando ela, doutora advogada Elaine Keller, comigo hoje aqui no estúdio da Jovem Pan News, para comentar as principais notícias do dia. E eu já quero saber o seu destaque, doutora. Boa noite.